Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, nessa aula de hoje, é a nossa última aula aqui desse bloco de extração de raiz quadrada aproximada. A gente vai aprender o método da extração de raiz quadrada via fatoração, né? Além disso, iremos rever também como calcular a raiz quadrada de algumas frações, tá bem? Então, vamos lá. Opa, deixa eu ajustar aqui, certo. Então, extração de raiz quadrada por decomposição em fatores primos. Isso aqui nada mais é do que o que chamamos de fatoração. Antes de ir ao assunto, a gente vai relembrar um pouquinho o que é um número quadrado perfeito. Lá no sexto ano, a gente viu que quadrado perfeito, a gente viu que um número é quadrado perfeito se é resultado de um natural ao quadrado. Então, por exemplo, deixo duas perguntas aqui. O número 4 é um número quadrado perfeito? A resposta é sim. Porque ele é resultado de um número natural ao quadrado, né? Que número? O 2. Então, sim, pois 4 é igual a 2 ao quadrado, né? Ou seja, eu consigo escrevê-lo como o quadrado de um número natural. E o número 3 é um quadrado perfeito? Existe algum número natural que elevado ao quadrado dê 3? Não. Não tem, né? A gente, inclusive, viu que que a raiz quadrada de 3 é um número aí aproximadamente 1,7, enfim, a gente trabalhou esse exemplo em algumas outras aulas. Então, ele não é um quadrado perfeito. Então, só para a gente lembrar um pouquinho do que a gente viu, né, anteriormente, nos anos anteriores, o número 1, né, se eu elevá-lo ao quadrado, eu tenho o número 1. O quadrado do número 2 é 4. O quadrado do número 3 é 9. O quadrado do número 4 é 16. O quadrado do número 5 é 25. Do número 6 é 36. Do 7 é 49. Enfim, o que vocês já sabem, né? E assim como os números naturais são infinitos, os quadrados perfeitos também são, né? Então, nessa linha abaixo aqui em verde, o que eu acabei de escrever é a sequência dos primeiros quadrados perfeitos positivos. Tá bem? Agora vamos pegar aqui alguns quadrados perfeitos que a gente conhece e vamos fatorá-los, né? Vou pegar aqui o 3, o 9, perdão. O 9, se a gente fatorar o 9, vai aparecer aí 3 ao quadrado. Se a gente fatorar o 100, né? Caso alguém não esteja lembrando o que é fatorar, eu vou mostrar o procedimento aqui para fatorar um número. Apesar de que esse não precisaria, mas vamos lá. O 100. A gente faz uma barrinha aqui. E vamos colocando aqui à direita dessa barra somente os divisores primos de 100. Então, 100 é par, dá por 2. Então, depois dá 50. 50 é par, dá para dividir por 2. Aqui vai dar 25. 25 dá para dividir por 5, que é a prima, né? Aqui só estou colocando números primos. Vai dar 5. Mais uma vez por 5 dá 1. Então, aqui, isso eu ainda não fatorei o número, né? Que lembra, fatorar é transformar em uma multiplicação. Eu vou transformar numa multiplicação agora. Eu vou escrever o 100 como sendo 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Eu multipliquei aqui esses fatores primos, esses valores primos aqui, né? Por isso que
procedimento chama-se fatoração. Estou transformando um número em um produto de números primos. Então, aí 100 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Só para ficar igual. Deixa eu mudar esse daqui. Fico incomodado com essas diferenças. Bom, 225. Vamos lá, já sei que ele é um quadrado perfeito, né? Então, aqui, 225 termina em 5, dá por 5. Isso aí vai dar pra gente... Aqui não importa a ordem que começa, né? Claro, tem um número primo aqui menor que o 5 que divide 225, mas não importa a ordem que a gente faça. A fatoração é um procedimento que independe da ordem, porque se ela trabalha com uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, aí 225 dividido por 5 vai dar 45. 45 dividido por 5, que também dá por 5, né? Vai dar 9. O 9 dá para dividir por 3, que dá 3. E dá para dividir o 3 por 3, que dá 1. Sempre que a gente chega no 1 aqui, acabou o procedimento para achar os fatores primos. Agora basta que a gente os multiplique, né, para ter de fato aí a fatoração. Então aqui, para fatorar, vai ficar 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tá. Então aqui eu vou adiantar um fato para vocês aqui, mostrei alguns exemplos de que isso ocorre, não estou provando nada, não estou demonstrando nada, eu vou fazer uma afirmação. O inteiro positivo, ele é quadrado perfeito se, na sua decomposição em fatores primos, todos os expoentes forem pares. Tá? Então aqui, né, é um quadrado perfeito, um quadrado perfeito, é um quadrado perfeito. Porque na fatoração todos os expoentes são pares. Aqui eu sei que é um quadrado perfeito porque dá para escrever isso daqui. Posso imaginar que isso daqui é 15 ao quadrado. Isso daqui é 10 ao quadrado. Né? Então, lá da nossa definição do sexto ano, eu sei que isso é um quadrado perfeito. Agora eu estou aplicando aqui a fatoração e estou verificando que, bom, quando eu tenho um quadrado perfeito, todos os expoentes dos fatores primos são necessariamente pares, tá bem? Aqui acabou sendo coincidentemente todos sendo iguais a 2, eu não tinha me atentado para esse fato. Vou pegar um outro quadrado perfeito. Eu vou pegar o 81, por exemplo. 81. 81 é a mesma coisa que 9 ao quadrado, ou seja, ele é um quadrado perfeito. Que é a mesma coisa que, se a gente fatorar esse número, vai dar 3 à quarta. Tá bem? Então, tá aí, um expoente par. Tá? Então, um número para ser quadrado perfeito, todos os seus expoentes, né, dos fatores primos devem ser pares. Tá bem? Agora vamos usar esse fato aqui para fazer algumas observações. 144 é um número quadrado perfeito? Se a gente lembrar aí, se alguns de vocês lembrarem que 144 é o resultado de 12 ao quadrado, sim. Agora, é um quadrado perfeito. Agora vamos usar o que a gente acabou de ver aqui, a fatoração. 144, que na fatoração é par, dá por 2, vai dar 72, dá por 2, 36, dá por 2, 18, dá por 2, 9, dá por 3, 3 e dá por 3, 1. Então, 144, fatorando esse número, vai dar 2 à quarta vezes
3 ao quadrado. Então, sim, é um quadrado perfeito. Pela nossa definição agora, porque todos os expoentes são pares. 324. Vamos lá, vamos fatorar junto aqui. 324. 324 dividido por 2, né, porque é par, vai dar 162. 162 é par, então dá por 2, vai dar 81. 81 dá por 3, né, vai dar 27. 27 dá por 3, dá 9. 9 dá para dividir por 3, vai dar 3. E o 3 dá para dividir por 3, que vai dar 1. Pronto. A fatoração aqui do 324 vai ser 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. Olha lá os expoentes. Todos pares. Logo, é um quadrado perfeito. E também os expoentes todos pares aqui do anterior. Agora vamos ver o 300. Mais um exemplo aqui, o 300. Vamos fazer a fatoração. 300. Dá por 3, vai dar 100. Dá por 2, vai dar 50. Dá por 2, vai dar 25. Dá por 5, vai dar 5. Dá por 5, vai dar 1. Então aqui eu posso escrever como 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3. Né? E aqui, esse fator primo 3, ele aparece uma única vez. Né? Então, seu expoente é como se fosse 1. Então, aqui eu tenho expoente par, expoente par. Opa, mas esse aqui não é par, é ímpar. Logo, nem todos os expoentes são pares. Portanto, o 300 não é quadrado perfeito. Então, aqui só estava respondendo sim, não, né? Então, aqui eu vou deixar não. Não é quadrado perfeito. Agora, partindo dessa fatoração, vamos tentar ver algumas coisas aí, ó. A raiz quadrada de 144 seria a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 à quarta vezes 3 ao quadrado, já que 144 é o mesmo que 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Então, para tirar a raiz quadrada de um quadrado perfeito, eu copio os fatores primos e divido por 2 cada um dos expoentes, os respectivos expoentes. Então, aqui eu vou copiar os fatores primos, 2 vezes 3. Aqui, vou dividir por 2, o 4 vai ficar 2. Vou dividir por 2, o expoente 2 vai ficar 1. Então, isso vai dar 4 vezes 3 igual a 12. Pronto, achei a raiz quadrada de 144 usando a fatoração do mesmo número. Então, já achei direto. Do 324, a mesma ideia. Vou pegar aqui a raiz quadrada de 324, a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. Vou copiar os fatores primos e vou dividir seus respectivos expoentes por 2. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Logo, a raiz quadrada de 324 é 2 vezes 9, que é igual a 18. Desculpem. Que é igual a 18. Pronto. Então, aqui eu voltei um pouquinho nesse tema do quadrado perfeito para introduzir essa noção aqui. Quando eu tenho um quadrado perfeito, fatorado, basta que eu divida os expoentes desse número, cada um dos expoentes da fatoração por 2, né? Copia a fatoração com os expoentes dividido por 2, que assim eu vou ter a raiz quadrada desse número. Né? Agora, o 300.
poxa, ele não é um quadrado perfeito, mas será que tem alguma coisa que dê pra gente fazer de modo a tentar calcular a raiz quadrada aproximada desse número pela fatoração? Tem sim. Então aqui a ideia é a seguinte, ó. Eu vou escrever esse número como sendo, né, a raiz quadrada de 300 como sendo a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3. Aí o que me atrapalha, né? Eu não vou conseguir dividir por 2 cada um desses expoentes. Por quê? Esse termo aqui, o expoente dele é 1, né? Um valor ímpar. Não vou conseguir dividir por 2 exatamente. Então, vou usar o artifício. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou escrever isso aqui como sendo essa fatoração aqui, entre aspas, agora não vai ser mais uma fatoração, no sentido que estamos habituados a falar, né? Não vai ser a decomposição em fatores primos, mas vai ser uma decomposição aqui em fatores com potências pares, é o que eu vou tentar fazer. 5 ao quadrado. Agora aqui eu vou escrever, em vez de 3 elevado a 1, eu vou escrever a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Eu não alterei o valor, porque raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3. E aí não vou ter esse valor alterado. E aí quando eu divido esses expoentes aí por 2, vamos escrever aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Agora eu vou dividir os expoentes por 2 aí, de cada um desses termos que está aparecendo multiplicando. Então vai ficar 2 vezes 5 vezes raiz de 3. Opa. Aqui o expoente vai ser 1, né? Porque 2 dividido por 2 dá 1. Aqui também vai ser 1 e aqui também vai ser 1. Então tá aqui, calculei a raiz quadrada de 300. Vai ser 2 vezes 5 vezes a raiz de 3. 2 vezes 5 dá 10, vezes a raiz quadrada de 3. Esse é um valor exato. Se eu quiser aproximar, eu vou aproximando aí a raiz quadrada de 3. Posso aproximar de 1,7, 1,73, enfim, depende do que eu tiver em mãos. Mas a raiz quadrada de 300 agora eu consegui calcular como sendo 10 vezes raiz de 3. Tá? Na prática, eu faço isso da seguinte maneira. Se eu quero calcular a raiz quadrada de 144, já vou usar a fatoração. Eu faço a fatoração aqui, ó. Tá? Usando a ideia desse método, mas sem toda esse caminho inteiro, eu pego aqui e faço a seguinte regra, entre aspas. A cada 2 fatores iguais, 1 sai da raiz. A cada 2 iguais, 1 sai da raiz. A cada 2 iguais, 1 sai da raiz. No final, multiplico todos esses valores. Aqui. E aí, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. A mesma ideia eu vou seguir aqui para a raiz quadrada de 300. Então, a gente faz aí a fatoração. Opa, desculpem. A gente faz aqui a fatoração. E a cada 2 fatores iguais, sai 1 da raiz. A cada 2 fatores iguais, sai 1 da raiz. Então, aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 5. Aqui, esse fator aqui não tem um par para sair da raiz. Então, ele vai ficar dentro da raiz quadrada. Então, aqui vai ficar 3. E a gente multiplica esses valores. Vai ficar
5 vezes 2 vezes raiz de 3, vai dar lá o 10 raiz de 3, tá? Esse é o jeito que eu utilizo para fazer esse cálculo. Bom, tô acabando, chegando no último tópico aqui, a raiz quadrada de fração. Bom, para calcular a raiz quadrada de fração, basta que tiremos a raiz quadrada do numerador e do denominador separadamente. Aqui vai ficar raiz quadrada de 3/4 sobre raiz quadrada de 8 ao quadrado. Vai ser a mesma coisa aqui, né? Para tirar a raiz quadrada, eu vou dividir os expoentes por 2. Vai ficar 3 ao quadrado sobre 8 igual a 9 sobre 8. Tá? Aqui, 625 sobre 169. Isso aqui vai ser raiz quadrada de 5/4. Se vocês fatorarem aí o 625, vai dar o 5/4. Sobre a raiz quadrada de 169 é 3 ao quadrado. Dividindo aí os respectivos expoentes por 2, né? Vai ficar 5 ao quadrado sobre 13. Então vai ser 25 sobre 13. Na prática, tirar a raiz quadrada do numerador vai dar i a do numerador e faz a divisão. Tá? E aqui, esse último exemplo não chega a ser uma raiz quadrada de fração, mas convém que transformemos aí esse decimal numa fração para ficar mais fácil a visualização, né, do valor que estamos extraindo na raiz quadrada. Isso aqui é a mesma coisa que 36 sobre 100. Né? 0,36 ou 36 centésimos é 36 sobre 100. Vai ficar a raiz quadrada de 36 sobre raiz quadrada de 100. Aqui em cima vai dar 6, embaixo vai dar 10. E 6 décimos é 0,6, se quiser deixar em decimal. Tá bem? Pessoal, desculpa ter me alongado um pouquinho aqui, mas essa foi a nossa última aula do módulo. Então, o conteúdo da prova vai ser até esse daqui. Tá bem? Bons estudos aí para vocês. Tá bom? Qualquer coisa a gente vai tirando dúvida no fórum. Tá? Se você gostou dessa aula aí, apesar de ter ficado longa, clique aí no joinha. Se for legal para você, pode ser legal para outra pessoa também. Compartilhe esse conteúdo. E, tradicionalmente, encerrando nossa aula aqui, a gente marca um check no conteúdo que foi visto e certamente aprendido. Tá bom? Um grande abraço, bons estudos, até a próxima.